precisamos falar da aplicação da pena. E para a aplicação da pena, o artigo 68 do Código Penal, 68, ele criou um critério para a aplicação da pena. Esse critério é chamado de critério trifásico, ou seja, para aplicar a pena passa-se por 3 fases distintas. Quando da época da formulação do Código Penal, quem colocou essa regra no Código Penal foi o jurista Nelson Hungria. E por isso, até hoje, de vez em quando, na prova se fala alguma coisa nesse sentido, a aplicação de pena se dá em 3 fases, um critério trifásico de Nelson Hungria. Critério trifásico de Nelson Hungria. Não é? Então, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Primeiro, que o critério é trifásico. Segundo, o que tem em cada fase, obedecendo a ordem, ok? Vamos dar uma olhadinha. Então, vamos falar sobre o critério trifásico de aplicação da pena. Critério trifásico de aplicação da pena. No momento da condenação, o juiz deve individualizar a pena, tornar concreta, efetiva para o caso concreto. Individualizar a pena, torná-la concreto. Para aplicar a pena, deve o juiz seguir o critério trifásico criado por Nelson Hungria, pelo qual, na primeira fase, o juiz aplica a pena base, de acordo com as circunstâncias judiciais. Circunstâncias essas previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, o juiz deve aplicar as agravantes e atenuantes genéricas, não é? Agravantes que estão no artigo 61 e 62, atenuantes que estão no 65 e 66. Agravantes e atenuantes genéricas, gravem isso. E na terceira fase deve aplicar as causas de aumento e diminuição de pena. Esse é o nome, causas de aumento e diminuição de pena, ou causas de diminuição e de aumento, o que daria rigorosamente na mesma. Essas são as 3 fases e você deve guardar as 3 fases e essa sequência do que está em cada fase, ok? Bom, na primeira fase nós temos as chamadas circunstâncias judiciais, que eu prometi para os senhores que iria falar um pouco mais. As circunstâncias judiciais, para alguns doutrinadores, talvez o artigo mais importante do Código Penal, artigo 59, né? Porque, como vocês puderam perceber na aula de hoje e nas aulas passadas, o artigo 59 é muito importante. Tão importante que ele fixa a pena base. Quando se fala em circunstâncias judiciais, são circunstâncias que o juiz analisa em torno do crime. Por exemplo, aliás, listando lá, não precisa decorar, só precisa ter uma ideia, né? Que o artigo 59 traz a culpabilidade. Nós analisamos aqui em aula a culpabilidade. Eu disse para os senhores, é sinônimo de responsabilidade. Então o juiz, ao aplicar a pena, vai tentar verificar o quanto o sujeito é responsável, se ele é muito responsável, pouco responsável. Culpabilidade. Antecedentes. O sujeito pode ter antecedentes, pode ter condenações pretéritas, o que poderia ser importante. Personalidade. O juiz deve analisar a personalidade do réu, saber se ele é um cara briguento, se ele é um cara pacífico, qual é a sua personalidade. Não é? Conduta social, deve o juiz analisar a conduta social do condenado.
ele trabalha, ele estuda, ele frequenta alguma religião, ele ajuda a comunidade, ele não faz nada disso, muito pelo contrário. Também o juiz deve analisar o antes, o durante e o depois do crime. Quando se fala do antes, os motivos do crime devem ser pesados. O durante são as circunstâncias, a forma como o crime é praticado. E o depois o que é? As consequências do crime. Tudo isso se pesa, né? O juiz tem que analisar. E até mesmo o comportamento da vítima. As circunstâncias judiciais também são compostas pelo comportamento da vítima. Depende do comportamento da vítima, ela pode de alguma maneira contribuir para o crime ou não. Tudo isso é analisado em termos de circunstâncias judiciais. Agora, colocando na prática, você não precisa fazer conta, mas só para entender o mecanismo. Vamos imaginar que o juiz vai condenar alguém por roubo. E o roubo tem pena de 4 a 10 anos, mas isso é uma pena em abstrato. Ok? O juiz precisa torná-la em concreto, individualizar a pena. Então, o que ele faz? Na primeira fase, que são as circunstâncias que eu acabei de mencionar, ele pega o mínimo, 4 anos, do roubo, 4 anos, e olha para o artigo 59. Na medida em que forem surgindo circunstâncias ruins, o juiz aumenta e justifica o aumento. A conduta social é péssima, não é mais 4, é 4,5. Os antecedentes, não é mais 4,5, 5. As consequências do crime, não é mais 5, é 5,5, assim por diante. Na verdade, a lei não diz o quanto aumenta, é um critério de bom senso do juiz. O juiz é que vai ter que trabalhar esse bom senso. De modo que eu devo salientar que se todas as circunstâncias forem boas, o juiz deve fixar a pena no mínimo legal. E por que isso? Porque não haveria motivos para sair do mínimo. Ok? Na primeira fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Ok? Ou ela fica no mínimo se as circunstâncias forem todas boas, ou ela ficará acima do mínimo, juiz justificando circunstâncias ruins. O que ele encontrou, ele transporta para a segunda fase. E na segunda fase, o juiz ele deverá aplicar as agravantes e atenuantes genéricas. Há uma lista, é bem objetivo e olha, uma dica, não cai na prova, não cai na primeira fase, na segunda cai. Mas a segunda é com consulta. Na primeira não cai, porque é um decoreba, uma lista imensa. Tem lá o artigo 65 cercado de circunstâncias, o artigo 61, o artigo 62, né? São agravantes. Depois tem uma lista de atenuantes no 65, e o 66 até fala de atenuante também. O que faz o juiz? Ele analisa uma tabela de débito e crédito, de agravante e atenuante. Ele lista quantas agravantes e quantas atenuantes. Por exemplo, apenas por exemplo, se o sujeito for reincidente, isso é um agravante, ponto negativo para ele. Mas ele confessou, a confissão é uma atenuante, ponto positivo para ele. Mas ele praticou um crime contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Isso é um agravante, ponto negativo. Mas ele é menor de 21 anos. Isso é uma atenuante, ponto positivo. E assim por diante, tá, pessoal? O juiz vai listando as agravantes, listando as atenuantes. E aí, quando terminou, listou tudo o que tinha para listar, o juiz, ele compensa. Em regra, uma agravante compensa uma atenuante e vice-versa. Vai compensando aqui, compensando ali. Até que um lado fique zero. Quando um lado ficou zero, eu vou ver. Tem mais agravantes? Eu vou aumentar um pouco.
Quanto pouco? O juiz que decide, a lei não diz. Se tiver mais atenuantes, vamos abaixar um pouco, também a critério do juiz. O importante é entender, não, empatou, continua igual. Se na primeira fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo, na segunda também não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Ok? Muito bem. Diz o artigo 67 do Código Penal que no confronto entre agravantes e atenuantes, né, eu acabei de dizer para vocês que elas se compensam, claro, elas se compensam, isso em regra geral. Mas tem algumas agravantes e atenuantes que pesam mais. Aquelas relacionadas com a reincidência, com os motivos do crime, né, pela personalidade do réu, isso acaba pesando um pouquinho mais que as outras, tá? Mas, em regra, uma cancela a outra e assim por diante. Na terceira fase, nós encontramos as causas de aumento e diminuição. Aí não tem artigo definido. Por quê? Porque as causas de aumento e diminuição estão espalhadas pela legislação. Elas estão na parte geral, elas estão na parte especial, né? Mas são fáceis de identificar, porque toda vez que a lei disser aumenta 1/3, diminui pela metade, aumenta de 1 a 2/3, né? Deu o número, aumenta X, diminui Y, é a terceira fase. Ponto. Agravante e atenuante não diz o quanto aumenta e quanto diminui. A terceira fase diz o quanto aumenta e quanto diminui. Essas são as causas de aumento e diminuição. Por exemplo, uma tentativa, que nós vimos aqui em aula, que a tentativa reduz a pena de 1/3 a 2/3. Logo, se aplica na terceira fase, se for o caso. Compreendido? Se na primeira e na segunda fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo, na terceira pode sim. Na terceira pode ficar abaixo do mínimo e também pode ficar acima do máximo. Compreendido? Para finalizar, eu devo lembrar que a reincidência, conforme eu afirmei agora mesmo, a reincidência está na segunda fase, é uma agravante. Está prevista no artigo 61 do Código Penal, uma agravante. Mas alguns juízes consideram a reincidência na primeira. Embora ela deveria estar na segunda, alguns juízes consideram na primeira. Senhores, atenção, se o juiz colocar a reincidência na primeira, é possível isso? Sim, mas aí ele não pode colocar na segunda, porque isso seria bis in idem, isso seria aumentar a pena 2 vezes pelo mesmo motivo. Então a reincidência ele está na segunda sim, mas se o juiz eventualmente aplicar na primeira, não poderá aplicar na segunda para não dar bis in idem. Compreendido? Entenderam? Legal, né? Então esse tema é muito importante, critério trifásico, de vez em quando cai na prova, tem aí algumas nuances, né?